Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Vamos abordar hoje mais um tema, relatando aqui o nosso caminhar, a longa estrada da vida, a qual nós trilhamos durante tantos milênios neste planeta escola. Vamos aqui trazer algumas informações para que possamos compreender que nós temos as tendências daquilo que já foi caminhado, que já foi criado, que já foi aprendido, e trazemos para as práticas do dia a dia, não necessariamente algo novo, mas sim uma continuação daquilo que já percorremos. Quando nós falamos em tendências, é preciso compreender que cada um traz consigo, na sua bagagem de alma, nas suas memórias, as linhas que já foram iniciadas no seu percurso lá atrás, nas vidas passadas. O seu passado se revela no presente, porque dentro do presente se manifesta as tendências que você traz daqueles tempos passados. O nosso subconsciente é a caixinha de Pandora, como se fosse um HD de um computador, onde estão todos os programas a serem executados e as tarefas a serem cumpridas nesta atual encarnação. Cada encarnação você veste uma personalidade, um personagem, mas sempre com as tendências dessas vidas passadas. Não há um personagem propriamente novo, totalmente novo, mas sim uma mescla de parte novo e parte do antigo personagem de outras vidas. É como uma construção. Tudo é colocado tijolo após tijolo, e aos poucos vai se erguendo as paredes, as muralhas, as construções. Por isso, não se culpe pelo passado. Você sempre fez aquilo que precisava ser feito. Não importa o tipo de ação, não importa o resultado. Era aquilo que você precisava. Porque todo o aprendizado, em cada ação, soma a evolução da alma imortal. Reconheça tudo isso e sinta-se de fato um vitorioso, porque se tu chegou até aqui, é porque você fez por merecer estar aqui. As tuas experiências são muito valiosas, tanto é que são registradas em todo o cosmos. Se não fosse tão valoroso o teu caminhar, ele se apagaria com o passar do tempo. No entanto, ele está lá, registrado, nos livros das memórias do planeta Terra e de todas as suas almas que aqui estão. Por isso você é muito importante para o plano divino. Lembre-se sempre destas informações que aqui abordamos hoje. Você não é uma alma que tem apenas uma existência. Você não nasceu no dia que está lá registrado no teu documento, a certidão de nascimento. Lá está apenas a data em que você reencarnou nesta atual encarnação. Você tem outros registros de nascimento em cada encarnação. Se você tem 500 encarnações, você tem 500 nascimentos e 499 desencarnes, porque ainda falta esta.
A cada experiência foi ficando registrado no teu subconsciente. Ao reencarnar, mais uma vez, e mais uma vez, e sempre acontece a mesma coisa. Os registros ficam guardados no subconsciente, no HD, porque eles não podem atrapalhar as novas experiências, não podem interferir no novo personagem. Mas as tendências se manifestam no dia a dia. Podemos dar alguns exemplos? Os vícios. Os vícios são tendências. Por que uma pessoa tem facilidade em resistir ao vício e outras não? Seja o vício que for, não importa. O vício é uma frequência. É um estímulo que a alma encarnada sente para seguir um caminho onde ela tem as provas, onde ela precisa vencer. Cada dia, aquela prova. Então a tendência puxa aquela alma encarnada para aquele caminho do vício, para que a alma possa experienciar essa oportunidade e conseguir a força necessária para vencer essa prova. As tendências para certas doenças não fogem à regra. A alma, antes de encarnar, coloca o seu plano de alma e neste plano ela coloca também pontos importantes, como certas tendências a certas doenças, por exemplo, a fim de que ela tenha condições de quitar certas pendências através de doenças, caso ela não faça por merecer e vencer cada prova. Porque se a alma está numa escola, ela está sempre sujeita a provas de avaliação. Como está o seu andar, o seu caminhar, a sua evolução? Como está a assimilação do conhecimento que precisa fazer na atual encarnação? Então o subconsciente guarda lá no interior da sua alma, bem escondidinha, quais as tendências, quais as provas, quais as expiações, quais as novas experiências. Também traz no subconsciente as experiências já feitas, vencidas e assimiladas, porque elas vão ajudar nas próximas experiências, nos próximos passos. Às vezes precisamos fazer comparações para que o entendimento fique mais fácil. Se você está numa escola de almas, compare isso como uma escola da vida, aquilo que nós frequentamos, os bancos escolares, nos tempos de estudante. As matérias aprendidas num ano escolar, elas sempre eram levadas como conhecimento para os anos subsequentes, porque se fossem esquecidos todos esses ensinamentos dos anos passados, o aluno não teria como fazer um período, por exemplo, na 8ª série, se ele tivesse esquecido todos os aprendizados da 1ª à 7ª série. Compreendemos que uma vez aprendida a lição, ela fica na consciência. E como nós esquecemos as vidas passadas, então ela fica no subconsciente. Está escondida como uma brasa embaixo da cinza. Mas na medida que se assopra, ela vai se manifestar. Então todo o nosso passado, ele está registrado nos nossos registros de alma, os registros akáshicos,
as memórias transpessoais, para que possam ser usadas sempre no atual momento, no momento presente. Esses dias foi colocado num vídeo que nós temos sempre a oportunidade de mudar o passado através do presente. Porque é assim que funciona. Se você tem um programa no teu computador, cada vez que você abre a pasta daquele programa, você pode modificar algo. E ao modificar, no final, você vai salvar a atualização. Então nós temos, nesta vida, a mesma possibilidade. Abrir o nosso programa de vida continuada, vida eterna, mas principalmente a vida aqui neste planeta Terra, nesta escola. Abrir o programa e fazer atualizações a cada momento, a cada dia. Uma vez feita uma modificação, automaticamente este programa será atualizado. E amanhã, ou no mês que vem, quando tiver uma próxima oportunidade de fazer nova modificação, ele vai abrir já nesta atualização feita anteriormente, fará mais algumas modificações, mais algumas atualizações, e ao fechar, naturalmente, atualiza tudo. E assim é a nossa vida continuada. Sempre temos a oportunidade da mudança. E é por isso que nós trazemos as tendências daquilo que já foi. Porque não tem como apagar as experiências da alma. Seria até um prejuízo muito grande para ela, porque se ela experienciou e aprendeu, às vezes com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito empenho, com muito sofrimento, então assim ela não precisa fazer novamente aquele aprendizado. Basta buscar dentro dos seus registros, do seu subconsciente. E assim facilita os próximos passos, as novas atualizações. E é por isso que a cada encarnação a alma veste um personagem para fazer uma experiência nova, diferente. A soma dos personagens é que forma a personalidade de cada um de nós. O que é a personalidade? Senão a nossa consciência plena, o nosso agir no dia a dia, em cada fato novo. É óbvio que nós vamos agir como uma personalidade única, porque trazemos as tendências daquilo que já foi, aquilo que já aprendemos, aquilo que já está dentro deste programa, dentro deste quadro de memórias. Não daria para vestir um personagem novo, fazer uma continuação sem trazer essas tendências. Porque todas as almas que estão encarnadas, cada vez que reencarnaram antes e que reencarnarão ainda, enfim, todas as almas vão experienciar algo novo, vestir um personagem a cada encarnação. Seria um tumulto muito grande se cada uma delas não tivesse as tendências dentro de si. Então, o personagem que está na alma que eu sou, na alma que você é, na alma que o outro é, ela não é o mesmo personagem, embora estando vivendo no mesmo momento, no mesmo tempo. Situações até idênticas. Cada um vai reagir de acordo com as suas tendências. Por isso o seu personagem não sofre desvios. Ele sempre vai
continuar aquilo que ele já era, naquilo que ele é e aquilo que ele precisa ser. E é assim que nós somos todos diferentes. Senão seríamos todos iguais, como uma coleção de robôs. Quando nós falamos que é como uma construção, você coloca tijolo, mais um tijolo, mais um tijolo. A cada tijolo colocado, um pedacinho a mais da parede é erguida. Você tem, todos os dias, todos os momentos, oportunidade de colocar mais um tijolinho na sua construção própria, na edificação daquilo que você é e que será. Por isso, capricha nos trabalhos. Faça um trabalho bem feito, porque, como sempre dizemos, fazer um trabalho bem feito e mal feito, o serviço é o mesmo. O tempo dispensado é o mesmo. Então vamos fazer o nosso melhor para sermos o melhor de nós mesmos. E não se culpe pelo passado, porque tudo que você fez foi aquilo que você precisava fazer. Mesmo que hoje você olhe e diga, aquilo não foi um bom negócio, não foi uma boa decisão, não foi uma boa ação. Não importa. Você precisava fazer aquela experiência. Havia algo ali a se aprender. E você aprendeu? Ou você não aprendeu? Não importa. O que importa é que houve uma oportunidade. Feliz é aquele que aprende em todas as oportunidades, sem precisar repetir. Porque repetir pode trazer sofrimento dobrado, trabalho dobrado, esforço dobrado. Às vezes não é necessário. Mas a alma tem o poder de decisão. E se ela escolhe demorar um pouco mais, repetir uma experiência, não tem problema. Um dia ela vai chegar lá onde ela precisa chegar. Por isso, culpar-se daquilo que nós fizemos ou passamos não é um bom negócio. É melhor olhar com amorosidade, com compaixão para si mesmo, mesmo nas decisões que não foram as melhores. Porque de uma forma ou de outra, você chegou até aqui. Isso que importa. O que importa não é se foi feito a coisa certa lá atrás ou não. O que importa é que você está aqui, neste momento, e hoje você sabe que aquilo que você fez lá atrás foi positivo ou foi negativo. E se você sabe isso, é porque você aprendeu. Se você não tivesse aprendido, você não saberia a consequência de cada ato. Não saberia se é positivo, se é negativo. Então a culpa não vai mudar o passado. Pelo contrário, vai te prejudicar ainda mais, porque você precisa compreender tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. Foram experiências, lições, aprendizado. Sem esse aprendizado, não há evolução. Se o nosso caminho é evolutivo, visa sempre a evolução da alma, desta consciência que está em cada um de nós. Como conseguir essa evolução sem experienciar as oportunidades do dia a dia, das vidas continuadas, porque na verdade é uma vida só, onde temos encarnações sucessivas. Temos também a oportunidade do desencarne,
onde a alma pode fazer a sua avaliação, ver aonde ainda precisamos melhorar, corrigir, resgatar, aprender. Às vezes a gente começa a pensar e chega à seguinte conclusão: que a vida é tão fácil, mas é tão fácil que nós achamos sempre uma razão para complicá-la, porque não acreditamos que é tão simples. Parece que precisamos acreditar que a vida é difícil, que é penosa. Por isso muitas pessoas procuram encrencas, procuram dificultar coisas que estão tão fáceis, que parece que de tão fácil perdeu a graça. Mas a vida é realmente maravilhosa. Tão maravilhosa que é uma pena desperdiçar alguns momentos, alguns dias. Mas mesmo assim, quando desperdiçamos alguns dias, alguns momentos, é para que a gente possa colocar os pés no chão e pensar e chegar à conclusão que não podemos desperdiçar momentos tão valiosos, tão preciosos. Reconheça tudo isso e sinta-se de fato um vencedor. Aquela sensação de vítima, de incompetente. Tem pessoas que se maltratam tanto, não se acham merecedores de nada. Mas como assim? Se você chegou até aqui, olhe os caminhos que você passou, as dificuldades que enfrentou, quantos momentos de desespero, de dor, de sofrimento, momentos que parecia que tudo estava chegando ao fim. E, no entanto, você passou por aquilo, superou tudo aquilo. Ou você não estaria aqui, estaria lá atrás. Então, valorize-se mais, sinta-se de fato um vencedor. O vitimismo é uma crença tão desgraçada que ela tira toda a alegria que uma alma encarnada pode viver, pode sentir, pode experienciar. Porque mesmo quando ela consegue sucesso em alguma coisa, ainda assim ela acha que não foi ela. Ou então que podia ter sido melhor, porque alguém podia ter dado uma força, porque alguém não ajudou, porque, enfim, razões nenhuma justifica que você deixe de se sentir vitorioso, vitoriosa, porque você passa por provas a todo momento, e uma a uma você vai vencendo. Não há razão para se sentir derrotado. Não há razão para se sentir vítima. São apenas obstáculos. E tem alegria maior do que vencer cada obstáculo, mesmo que tenha dificuldade. Mas quando se consegue a vitória, quando se consegue o sucesso, não há alegria maior. Não é o ter, não é o ter dinheiro, ter cargos importantes, ter sucesso, ter casas boas, carros de último tipo. Tudo isso é uma coisa que
com o tempo, perde o encanto. Mas sentir-se vitorioso, sentir-se competente, mesmo quando não conseguimos ultrapassar uma barreira, porque nós reconhecemos que nós temos forças e que em outras barreiras já foram vencidas. Quando temos esse sentimento que somos mais fortes, parece que a vida tem um outro gosto, tem um outro tempero, e não há mais espaço para se sentir vítima de algo ou de alguém. Você está aqui, com todos os recursos que você precisa, com todo o amparo que precisa, com todos os mestres necessários para o teu aprendizado. Então apenas olhe para você, veja o quanto você é importante. As tuas experiências são muito valiosas, não só para você, não só porque elas ficam registradas nos teus registros de alma, mas elas são valiosas para todo o cosmos. As tuas experiências, elas são registradas nos anais do tempo, na biblioteca da vida. Toda a tua experiência é passada para as outras almas, para as outras mônadas. E lá no alto, na fonte criadora, a tua experiência, como um fractal aqui nesse planeta Terra, é muito valiosa. Tem um valor inestimável. Você não tem ideia. Se você soubesse quanto você é importante, mesmo nos teus fracassos, não importa, são experiências. Como você vai superar depois, porque tudo tem tempo e oportunidade de superação. Se você vai atravessar um rio e a correnteza não te deixa, você vai voltar para a margem, mas daqui a pouco a água baixa um pouco e você vai ultrapassar. Você vai atravessar aquele rio em segurança, e essa tua experiência é contada para todas as demais consciências. Como você conseguiu vencer uma prova? Então, valorize-se, porque você tem valor. Muito mais do que você possa imaginar. Porque, como dissemos aqui, as tuas experiências, as tuas vivências, os teus desafios, todos são registrados em tempo real. E todo o cosmos infinito saberá da tua existência e das tuas experiências. E é por isso que você é muito importante para o plano divino. O plano divino pensa em todos os detalhes possíveis e aquilo que nós pensamos que é impossível. Porque tudo vai contar. Vai contar como uma ferramenta, como uma peça importante no tabuleiro do cosmos, no tabuleiro da vida. Hoje estamos aqui num planeta chamado Terra. Um dia estivemos em outros lugares e futuramente poderemos estar novamente em outros mundos. E não esse planeta apenas, porque isso é apenas um grão de areia. E tanto grande é a imensidão infinita. E se isso tudo conta, tudo que está fora daqui conta, tudo o que se faz nesse planeta soma para todos os demais mundos, conhecidos e desconhecidos.
Você é um operário da luz? Você é uma semente da fonte. Você é parte da consciência divina, parte do Criador. Às vezes a gente repete algumas frases, alguns itens, para que todos possam ter certeza da sua importância. A importância de cada um de nós. Não há ninguém, mesmo aquele que está ainda se comprazendo no mal, um dia ele vai ver que aquela experiência também não tem mais sentido e vai retornar ao caminho do bem, ao caminho da luz. E as suas experiências, não importa os caminhos e o tempo que levou, vai contar como uma tendência, uma frequência, um desenho diferente dos outros. Compreender a vida nos faz mais sábios, mas acima de tudo, nos faz vencedores em todas as dificuldades que surgem e poderão surgir ainda. Esta é a beleza do plano maior, aonde ele mostra esse plano divino que nós temos sempre oportunidades, sempre temos alternativas. Não há ninguém que possa dizer que não teve oportunidades, que não teve alternativas. Sempre há. E o amparo também nunca falta. Pensemos nisso. Veremos que a vida fica mais fácil. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.